Graça e paz, chegamos mais uma vez neste programa abençoado para lhe trazer a palavra de Deus aqui neste canal, nessa cidade, aonde chegará essas mensagens, esses hinos cantados. Não é verdade, Mamília? Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, junto neste canal, para lhe transmitir a palavra do Senhor e chegar ao seu lar, trazendo boas novas de salvação. Amém. Glória a Deus. Você falou uma palavra aí, no seu diálogo, juntos. Realmente, se todos no mundo fizessem assim, uma observação para estar sempre unido, o mundo seria outro, seria um mundo melhor. Amém. E é por isso que nós estamos procurando trazer a palavra de Deus, essas mensagens que chegam ao seu lar, através da palavra de Deus, através dos hinos cantados. Porque se você observar, às vezes nós olhamos os homens que são racionais, eles não se incomodam com a unidade, não é? Eles não se incomodam, eles preferem estarem sozinhos, distanciados uns dos outros. O mundo que nós vivemos hoje é assim. Mas se nós observarmos os animais, as aves do céu, os animais do campo, os animais selvagens, eles procuram estar realmente em bandos. Não sei se eu observo muitas coisas, sou uma pessoa muito observadora. Bem. E eu tenho observado isso, que quando você olha para os céus, quando está chegando o inverno, você pode ver que os pássaros, eles se juntam em bandos, né? Começa uma mudança. Eles começam em bandos, quer dizer, em união, eles se juntam, não é um só, não é dois, não é três, mas eles se juntam em bandos para poder se retirar, imigrarem para outro tipo de terra, não é verdade? É verdade. Nós olhamos para a selva, as selvas, nós vemos na floresta que os leões, as raínas, os outros animais do campo, eles procuram andarem em conjuntos, não é verdade? Eles andam em bandos, por quê? Porque a união faz a força. E quanto mais um bando junto, mais eles terão possibilidade de não serem destruídos. Agora, eu faço uma pergunta, por que hoje, o dia que nós vivemos, nós, os homens, quando eu digo nós, os homens, porque para Deus não existe gênero masculino nem feminino, é um só, é homem. Então, por que nós todos juntos não podemos nos unir para fazer a obra de Deus de uma maneira mais especial, assim como os animais se reúnem e fazem, sem instinto algum, eles fazem, somente pelo instinto da natureza, eles vão e fazem o que eles têm que fazer, não é verdade? É interessante isso que você mencionou agora, porque a natureza, os animais, ele vive em conjunto, vive em harmonia, embora que há uma diferença, né, de animais por ave. Por exemplo, na África, os animais ferozes, mas eles se comunicam e os animais são, em parte, os leões se comunicam com os leões, enfim, aqueles outros animais, as aves são separadas. Mas o ser humano, quando nós falamos do ser humano, é coletivo. Deus fez o homem, como ele diz lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é a semelhança de Deus, o homem é a criação de Deus. Nessa semana nós falamos sobre a unidade de Deus. A unidade de Deus, porque Deus, quando fez o homem, ele fez com uma perfeição. É a imagem, semelhança. E o homem, ele é coletivo, ele não é separado. O homem tem que viver em uma comunidade. O homem é uma união, ele é uma unificação. E nós olhamos um homem, ele é algo especial. O ser humano é algo especial, é algo de Deus. Então o homem não pode viver separado. O homem é uma coletividade. Coletivo significa união, unificação. E Deus, quando fez o homem, ele fez com um propósito divino para que o homem reconhecesse que há um Criador. Então o homem é algo especial vindo de Deus à terra. E quando nós lemos em Gênesis, Deus diz, façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós somos a semelhança do Criador. Nós somos algo de Deus. Então o homem, ao viver aqui, não pode ser
querer ser melhor, porque nós temos que viver na unidade, na unificação da criação divina de Deus. Mas, infelizmente, os dias que nós estamos vivendo, os homens, eles não querem mais viverem em união. E simplesmente, os homens, eles se afastam uns dos outros e se trancam dentro de si e querem viverem sozinhos, não é verdade? Mas seria tão bom que houvessem a união. Você vê, eu estava hoje falando sobre... Porque cada ser humano é uma dádiva divina de Deus. Um ser humano, ele é único no mundo todo. Não existe outro DNA de uma pessoa. Quando nós usamos as impressões digitais, as suas impressões e as minhas digitais, é a única no mundo. Existem milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, mas você e eu é a única impressão digital. Então nós somos único, a única pessoa, porque Deus nos fez de uma diferença muito grande, muito grande. Então, quando nós viemos a este mundo, você é a única pessoa que existe nesse mundo. E quando nós partimos para a eternidade, você tem que estar preparado para a eternidade com Deus. É verdade? É verdade. Glória a Jesus. E você está ouvindo o programa Cântico de Sião, que chega ao seu lar todos os sábados. E não Amém. Das 3 da tarde às 4 da tarde, ou embora em outros lugares nós estamos planejando ir para outros canais. E quem nós não sabemos a hora, mas independentemente da hora que esse programa chegará ao seu lar, eu acredito que ele trará uma mensagem de paz, de alegria, de salvação ao seu lar. E esse programa é patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chegam ao seu lar trazendo a você a paz, a alegria e o gozo da palavra de Deus. Como é maravilhoso, né? Eu estava meditando, quando eu estava falando sobre os animais do campo, né? Que eles são unidos, que eles andam em bandos, que eles andam unidos. Ora, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E algo que me chamou, às vezes eu gosto de olhar Discovery, porque o Discovery, eles mostram os animais e eles mostram o que eles fazem, e isso nos chama bastante atenção. E uma coisa que ficou bastante na minha mente é que, não sei porquê, eu acho que Deus está querendo falar nessa tarde, nesse dia, ou nesta noite, ou nessa manhã, independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar, eu penso que Deus está querendo falar hoje conosco acerca da unidade de Deus e a unidade dos cristãos aqui na Terra. Porque essa palavra que, como você falou, juntos, foi que me trouxe esse assunto. Então, uma palavra chama a outro, né? Um outro assunto, não é? E uma coisa que muito me chamou a atenção foi uma vez que eu estava olhando o Discovery e, por acaso, um leão veio e atacou um elefante. Como nós sabemos, um elefante é um animal grande, né? Mas, mesmo assim, o leão ataca e, sem dó, eles vêm e mata e puxa e faz o que eles querem. E eu não me esqueço quando eu vi aquela cena que aquele leão chegou e atacou o elefante, mas o elefante não chegou a morrer, porque os outros elefantes de fora, eles vinham e atacavam também aquele leão para deixar aquele pobre elefante que estava ali quase morto. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, foi que depois que os elefantes vieram, eles conseguiam, de vez em quando, atacar os leões, e os leões saíam para fora. Se defendiam. Eles saíam dali, deixavam o elefante sozinho. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que os elefantes, eles chegavam ali perto daquele elefante que estava caído, e um puxava por baixo com a sua tromba, o outro vinha por trás e tentava levantar, o outro, como dizia, vamos, levanta, você caiu, mas não fique caído, vamos andar, vamos prosseguir para que o inimigo não te destrua, né? Um ajudando o outro. E eu achei muito interessante, porque a união faz a força. Então eu achei aquilo muito interessante de ver aquilo, porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, quando ele vem nos dar uma pancada, se nós que vivemos aqui neste mundo tivéssemos na unidade do Espírito, todo mundo reunido,
O nosso irmão, ele não ia pisar em cima de você, mas ele ia chegar para você e ele fazia como aqueles elefantes fizeram. Um ajuda do lado, o outro ajuda do outro, o outro empurra e diz, vamos, você caiu, mas você não precisa ficar prostrado. Levanta, sacode a poeira e anda. E é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Porque quando nós caímos, a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas ele não ficará prostrado, porque Deus o levantará, Deus o sustentará pela sua mão. Aleluia. E o levantará. Então, é muito interessante. Quer dizer, nós que estamos no Espírito de Deus, a pessoa que está no Espírito de Deus, todas as coisas que você colocar os seus olhos, você vai realmente trazer para o mundo espiritual. E você vai ver que Deus trabalha nas coisas mínimas da vida, não é verdade? E tem muitas pessoas hoje que estão caídas mesmo, mesmo que frequentaram a igreja, aceitaram Jesus, afastaram do Evangelho, deixaram de ler a palavra por causa de A e B, de um acontecimento que magoou o seu coração, deixaram de ir à igreja, deixaram de buscar a Jesus, porque aconteceu algo na sua vida, por um escândalo, por A e B, e ficaram machucados e não quer mais ir à igreja, não quer mais saber do Evangelho. Há muitas pessoas assim. Temos encontrado muitas pessoas caídas mesmo, caídas lá. Porque elas estão machucadas. Machucadas. E por que não vamos ajudá-las? Estão precisando de socorro. Socorro, vamos erguer a mão para o nosso irmão. Aquele que machucou, vai lá e peça perdão. Meu irmão, me perdoa se magoei você com palavra, com alguma ação. Peça perdão. Porque nós estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos nessa jornada, há uma oportunidade de nós alcançarmos e ajudar o nosso irmão. Não vamos ser melhor, não vamos acusar, vamos ajudar. Se todo mundo ajudasse o ser humano, nós seríamos, o mundo seria outro. Se as igrejas, que hoje é uma bênção, graças a Deus, que as igrejas estão com as portas abertas, é para ajudar e não para machucar. Não é verdade? Para ajudar o seu irmão. Eu já ouvi pessoas falar, se eu ver um caindo no buraco, eu vou empurrar ele mais para o buraco. Não, não é assim. Pisar em cima, Cadê o amor de Deus? Cadê a misericórdia do Senhor? Não. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quer dizer, aleluia, a misericórdia do Senhor é muito grande. É muito grande. Agora, se nós não formos misericordiosos com nossos irmãos ou com alguém que precisa da nossa misericórdia, Deus não pode ser misericordioso conosco também. Olha, ninguém aqui é perfeito, não é verdade? Não somos perfeitos, mas devemos ajudar o nosso irmão. Às vezes está magoado, está triste, abatido, precisando de uma oração, precisando de estender a mão e levantar esse irmão, levantar uma pessoa que está afastado. Às vezes eu tenho encontrado pessoas que estão abandonadas pela família, pelos parentes, pelos irmãos, pelos amigos, estão maribundo, triste, chateado. E às vezes quando você encontra essas pessoas e começa a falar com eles, começa a descer lágrimas, chorar, porque a sua situação é triste. Olha, tudo pode acontecer, mas quando a pessoa está magoada e triste, é difícil. Rejeitado, uma rejeição é tremendo. É verdade. Olha, dói no nosso coração. Então, por que vamos estender a mão para o nosso irmão, meu amigo? Você que está nos ouvindo, está triste, abatido, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de ajudá-lo com oração, com palavra, visitar você. Não é verdade, irmã Miriam? É verdade. Temos que visitar os enfermos, as pessoas doentes. A Bíblia diz assim que quando Jesus voltar, ele vai falar: tive enfermo e não me visitaste. Tive fome e não me deste de comer. É verdade. Isso vai haver muito. E Deus, isso dói no coração de Deus, porque Deus é muito amoroso. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos aqui neste mundo são as misericórdias do Senhor, que são infalíveis, que são demais. Então, a gente é pecador, não dizemos que não somos. Todos nós somos pecadores, mas Jesus, a sua misericórdia é muito grande para conosco. E ele não se esquece de nós. Portanto, como ele não esquece de nós, vamos também lembrar daqueles que estão aflitos. A Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99 no curral e vai atrás daquela rebelde. Porque às vezes tem pessoas que dizem, é um rebelde, deixa para lá. Não. Jesus foi para os rebeldes mesmo. Se Deus tivesse vindo para os rebeldes, então qual seria o motivo de... Jesus veio para os doentes.
Veio para os doentes e para os Aqueles que rebeldes. necessitam de uma visita, de uma palavra, que estão machucados. Jesus veio para esses. Veio para sarar as feridas, veio para sanar os problemas. Louvado seja Deus. E você está ouvindo o programa Cântico de Sião e agora, Aleluia. sem mais perca de tempo, irei louvar o Senhor com um dos nossos hinos e você vai ficar nos ouvindo e abre o seu coração, dilate a sua alma. Amém. Deus tem uma bênção muito grande Aleluia. para você. Deus quer entrar na sua casa, no seu coração, no seu lar. Amém. Fique conosco e agora ouça a palavra de Deus Aleluia. cantada para a honra e glória do seu nome. O amor de Deus é o título deste hino, porque sem esse amor nós estaríamos desesperançados da vida. Mas glória a Jesus pelo seu amor, aleluia. O amor de Deus é muito grande. É muito grande que não se pode comparar. O amor de Deus é muito forte, que nem as águas do mar pode apagar. O amor de Deus é muito grande, é muito forte, é muito mais, é muito forte, mais que a morte. O amor de Deus, o amor de Deus é muito grande, mais alto é que as galáxias também. É muito forte, mais que a morte. O amor de Nos braços da cruz, Deus revelou o seu grande amor. Em agonias de dores, de morte, o seu sangue suou. Seu rosto tão lindo ali padecia na rude cruz. Meus olhos te viram, tuas lágrimas quentes, transformando em luz. O amor de Deus é muito grande, é muito forte, é muito mais, é muito forte, mais que a morte. O amor de Deus, o amor de Deus é muito grande, mais alto é que as galáxias também. É muito forte, mais que a morte. O amor de Deus. Lindo hino, não é? Maravilhoso. Será que você já passou a meditar e a pensar no amor de Deus? Você já parou para pensar quão grande tem sido o amor de Deus com a sua vida? São as perguntas que eu estou fazendo a você. Aleluia. Será que nós temos parado para meditarmos no grande amor de Deus Yeah. sobre nós, sobre nossas vidas? Como diz esse hino, que o amor de Deus é tão grande que nem as águas do mar pode apagar este grande amor de Deus que Ele tem nos Aleluia. oferecido. Louvado seja Deus. Thank you, Jesus. Esse hino diz que o amor de Deus é mais alto do que as galáxias, Yeah. mais alto do que os céus. Ninguém pode conter o amor de Deus, não é verdade? Não podemos medir profundidade, o tamanho, porque Deus é maravilhoso, é grande. Não sabemos expressar a grandeza desse amor que é tão maravilhoso. Aleluia. É Isso verdade. é lindo demais. Realmente,
quando Jesus se deu ali na cruz, não é verdade? Interessante que Jesus disse assim, e Paulo referiu a isso, que um novo mandamento vos dou, que é o mandamento do amor. O mandamento do amor é algo especial, embora se torna tão difícil às vezes, mas não é difícil. Mas ele próprio disse, filhinhos, não amemos só de palavras. De palavras. Porque às vezes falar é muito bom. Yeah. Agora, você fazer é que é a coisa, não é? Novo mandamento. Tem gente que diz, faça o que eu lhe digo, mas não faça o que eu faço, não é verdade? Porque às vezes as pessoas falam e não faz nada. Isso é uma grande verdade. É. Isso é uma grande verdade. O amor é algo sublime. Somente Deus mesmo para fazer algo assim. E o que nós temos em cada ser humano, aquele que procura fazer alguma coisa e procura amar o seu próximo, aquele dia a dia. Às vezes você vê pessoas na rua que você nem conhece, nunca viu pela primeira vez. Você sente uma aproximação, um carinho especial pelas pessoas. Às vezes você faz coisas a pessoas que você nunca viu, que você não tem nada a ver com essa pessoa. Isso significa amor, às vezes com o seu, na rua, o dia a dia. Não é só o pessoal da igreja, não. É o dia a dia. É aquele que você encontra no dia a dia, no caminhar, às vezes numa avenida, às vezes aonde você está. Você encontra pessoas, às vezes necessitando de uma palavra, caído, precisando de uma ajuda. Quantas vezes a gente já fez isso? E a pessoa necessita de algo. Isso é carinho, é amor. E hoje em dia, 99% das pessoas, não quero nem saber com a sua vida, que você vai para o buraco. Não existe amor. Mas que nós, você e eu, use esse amor. Deixa Deus colocar algo no seu coração. É verdade? Eu falando com uma pessoa um dia desse aí, a pessoa falou assim, eu só ajudo quem eu conheço. Mas a Bíblia diz que você tem que ajudar a todos sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E a Bíblia ainda fala se alguém te fez o bem e você faz o mal para ele, o mal nunca vai se apartar da sua casa. Então, quer dizer, é sério a palavra de Deus, é séria mesmo, muito séria. Então, nós temos que andar segundo, né, o Deus exige de nós. Às vezes você pode dizer, mas eu não sou cristão, não sou crente, não sou isso. Deus não fala isso, não é só com os crentes, não. Deus fala isso com os católicos, Deus fala isso com toda a humanidade, porque a minha Bíblia é a sua Bíblia também. A sua Bíblia é a palavra de Deus. E ela não fala diferente, ela fala que nós temos que andar segundo a palavra de Deus, não é verdade? Então, fazei o bem sem olhar a quem. Agora eu vou fazer o bem. A Bíblia diz assim, que se eu fizer o bem, só aquele que me faz o bem que aproveitaria. Que recompensa vamos Qual é a recompensa que eu vou ter? Nenhuma recompensa. Nenhuma. Então, nós temos que abençoar aqueles que mesmo nos desprezam, nos amaldiçoam, nos desejam mal. Nós temos que orar por eles e deixar que Deus haja na vida de cada um deles, não é verdade? Nos dias que nós vivemos, encontramos pessoas tão invejosas, que às vezes, se pudesse pegar você e pôr num buraco e tampar, ele faria. Há uma inveja tremenda, há um orgulho tremendo. Para que isso? Nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Propriedade, dinheiro, prédio, tudo fica aqui. Nós não vamos levar nada desse mundo. A única coisa que você pode levar é aquilo que você faz para o seu amigo, para o seu irmão, para alguma pessoa. São as boas obras. Também tem que ser acompanhada com a espiritual. É verdade. É verdade? É verdade. É uma grande verdade. A nossa vida aqui é passageira, né? É como uma vela, né? Que o vento sopra e ela se apaga. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas Deus sabe. Olha e tem pessoas que ainda se regozijam na morte dos outros, você sabia? Eu já vi pessoas dizer assim, graças a Deus que ele ou ela morreu. Olha, gente, a vida está nas mãos de Deus. Deus faz como Ele quer. Se hoje Deus me chamar, é porque chegou o meu dia, Ele quis me chamar. Meu filho ontem me contou uma história de uma viúva, né? Alguém foi no enterro de uma viúva. Tu viu contando essa história. Alguém foi no enterro de uma viúva. E lá foram os pastores chamaram para fazer o enterro daquele homem que tinha morrido, e lá estava a viúva em pé na hora do enterro, do sepultamento no chão,
E o pastor chegou, ó, nós podemos orar e Deus pode até ressuscitar. E a viúva, não ressuscita não, que eu sofri muito com esse homem. Deixa ele aí. Ai, ai. Porque machucou tanto as pessoas, não? Então não devemos ser assim, devemos amar, devemos deixar Deus dirigir a sua vida e a minha vida com amor divino, o amor do Senhor. É só o amor de Deus mesmo, não é verdade? E como a Miriam cantou, somente o amor de Porque nós Deus. somos falhos, e só Deus mesmo para esvaziar o céu, né? E mandar seu Filho Jesus para a minha terra e pagar pelos nossos pecados, para que nós fôssemos mais ou menos, né? Restabelecidos pelo sangue de Jesus nós realmente fomos restabelecidos e alcançamos a vitória e a salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, sem mais perca de tempo, nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa tarde, nesse dia. Fica conosco. E Deus tem uma palavra para você. Não se desligue o seu receptor, mas fique aí, ouça com atenção que Deus vai falar com você ao seu coração. Aleluia. Okay? Maravilhoso é o nosso Deus. Por isso que nós, como nós estamos falando, o amor de Deus, o povo do Senhor. A Bíblia diz que quando nós reunimos, quando o povo de Deus se reúne, há sempre um propósito especial para Deus. Quando nós reunimos. Por isso que é coletivo. Quando o povo de Deus se reúne, é importante, porque nós reunimos em torno de um Deus criador, em torno da palavra de Deus, em torno de algo especial. Isso é maravilhoso. Nós gostaríamos de ministrar a palavra para o seu coração. No livro de Jeremias, no capítulo 1 e o verso 11 em diante. Jeremias, o profeta, é considerado o profeta chorão. Nós visitamos Jerusalém e fomos ao lugar onde pegaram o profeta Jeremias e colocaram no calabouço, no lugar, no poço, onde ele sofreu, foi maltratado, então ele foi considerado o profeta chorão. Porém, o profeta chorão, Deus falara com ele e deram para ele várias profecias para a situação atual do mundo. No Jeremias capítulo 1, o verso 11 em diante, eu gostaria de ler alguns versículos para você, para que nós possamos entrar na palavra do Senhor. No verso 11 diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que tu vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de mendoeira. E disse o Senhor, veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Verso 13. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo, o que é que tu vês? E eu disse, vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. Verso 14, e disse o Senhor, do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. Verso 16, e eu pronunciarei contra eles o meu juízo, por causa de toda essa malícia, porque me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Olha, o profeta Jeremias viu essa visão e Deus mostrou para o profeta. Interessante que Deus aqui mostrando ao profeta a situação do mundo atual. Quando Deus mostrou a Jeremias essa visão, ele estava revelando a situação atual do mundo. Olha, Jerusalém está situado no centro da terra. E essa visão que Jeremias teve da panela fervendo, isso significa as nações, a situação do Oriente Médio. Nunca na história do mundo atual, nunca da história,
estão se falando tanto da situação do Oriente Médio e que o mundo está vendo pela televisão, crimes bárbaros, homens assassinando pessoas, crianças, matando os pastores, matando os cristãos. Há uma panela fervendo. E essa panela, este mal, é tremendo da situação do mundo que nós estamos atravessando. São os sinais do tempo. Isso nos mostra que Jesus Cristo está voltando, que os judeus esperam o Messias, nós esperamos Jesus Cristo para buscar a sua igreja gentílica. Nós somos composto da igreja gentílica do Senhor. E Jesus vai vir buscar esta igreja para a sua glória, para reinar com ele para a eternidade. A situação do Oriente Médio que nós enfrentamos agora, o mundo está olhando os grandes crimes, as nações voltando contra Jerusalém nos últimos dias. Há vários mundo árabe, eles querem destruir Jerusalém, acabar com Jerusalém da face da terra. Isso é profético, mas Deus vela pelo seu povo. Aleluia. Deus vela por Jerusalém. Deus vela por Israel. Embora que muitos odeiem Israel, mas é profético. Sabe por que é profético? Porque lá foram criadas todas as coisas. Lá criou o primeiro ser humano, Adão. Lá começou todas as coisas. E lá em Jerusalém, lá em Israel, terminará todas as coisas. Isso é profético. Então, como Jeremias, ao ver Deus mostrar a Jeremias, o que tu vês? Ele disse, olha, eu vejo uma amendoeira. Tiveste bem? Quer dizer, os olhos de Jeremias estavam vendo bem. E ele disse, agora o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela ferver. Uma panela. Sabe o que é uma panela? Fervendo, quer dizer, estava quente. A situação do Oriente Médio está quente, está fervendo. A situação, matando os cristãos, o Hamas, os muçulmanos destruindo o ser humano, matando por religião. Isso é tudo satanismo. Matando os cristãos, matando pastores, matando crianças, tirando vidas, lutando contra Jerusalém, querendo destruir. Isso é tremendo, é uma panela fervendo. As nações virão contra Jerusalém. A situação atual do mundo. Isso é profético. A situação que o mundo atravessa, tanto político como religioso, isso é tremendo. A situação que nós vivemos, isso é o tempo do gentílico que somos nós, que estamos vivendo. E o tempo dos judeus, os judeus são lenho verde, eles foram queimados na fornalha de Hitler, e agora retornou em 48, retornou Jerusalém, nasceu Jerusalém. Jerusalém agora tem a sua capital como a cidade do povo judeu. A situação é deles agora. Agora eles esperam o Messias, esperam a redenção. É como o nosso tempo, Jesus veio para os que eram seus, para que abrisse um período aos gentios. Então Jesus trouxe a salvação para nós. Ao nosso período, o período da igreja gentílica. Agora estamos fechando o cerco. O período agora se torna voltar para Israel. Sabe por quê? Porque o período dos gentios está terminando. O período da igreja está terminando. Vai voltar ao povo judeu. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Quando Jesus diz lá, Paulo referindo, que quando Jesus descer em Jerusalém, quando ele mostrar para o povo judeu que ele é o Messias, que ele é o Senhor, haverá uma conversão do povo judeu e do mundo muçulmano. Todo aquele povo vão se render aos pés do Cristo.
Isso é maravilhoso, mas a situação agora é tremendo. A situação agora é caótico. A situação é crítico contra Israel. É uma panela, como diz o profeta Jeremias, veja uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte, e do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. O mal. É a situação que nós estamos atravessando. É a situação que o mundo está entrando nela agora. Isso é profecia divina. Isso é coisa linda. É por isso que nós, quando lemos a palavra do Senhor e encontramos nas Escrituras Sagradas esses acontecimentos proféticos, nós devemos, Jesus disse, alegrai, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando. Há um período da igreja e nosso período está terminando. O período agora vai terminar da igreja, do período da igreja, e vai voltar ao povo de Israel. É a situação, porque em Jerusalém, quando Jesus descer, mostrará para o mundo que ele é o Messias. Os judeus esperam o Messias e nós esperamos o mesmo Messias, mas ele é o Cristo para a igreja. Ele é o Cristo dos evangélicos, do cristianismo. Aleluia. Por isso nós glorificamos a Deus. Sabe por quê? Porque breve a redenção está acontecendo aqui. Brevemente nós partiremos para ajudar Jesus Cristo a implantar o milênio. Aleluia. Há muitas pessoas, há muitas igrejas acham que nós não passaremos. Há uma tese, mas Jesus disse que ele viria buscar um povo salvo, remido, lavado, comprado com sangue da cruz do Calvário. Eu acredito nesse evangelho, porque o reino de Deus é real. Aleluia. Nós já falamos hoje sobre o amor e agora estamos falando sobre as profecias de Deus, porque ele está vindo a este mundo. Aleluia. E a situação agora do Oriente Médio, eu quero lembrar a você, sabemos um problema, Jeremias do capítulo 25, verso 15, diz lá, Deus disse, Jeremias, o que tu vês? Ele disse, olha, eu vejo um copo, ele disse, pega o copo do vinho do meu furor e dará de beber dele a todas as nações, para que beba e enlouqueça. Para que beba e enlouqueça. Olha, há 30, 40 anos atrás, o homem descobriu o petróleo, principalmente no Oriente Médio, que é uma bacia petrolífera ali. Embora que os Estados Unidos descobriu o petróleo aqui, em Pensilvânia, mas foi aperfeiçoado no Oriente Médio. Por que no Oriente Médio? Porque ali é uma bacia petrolífera muito grande. E esse petróleo tem mudado o mundo. Mas agora estamos em racionamento. Estamos na situação fervendo. E as nações e o mundo olham para o Oriente Médio, a situação religiosa, a situação de contra os verdadeiros cristãos, contra o povo judeu, contra os cristãos que aceitam Jesus Cristo lá no Oriente Médio, a situação de vidas, crianças, estão matando os pastores, matando as crianças, matando as mulheres, invade as casas e atira, matando o próprio ser humano. Isso é uma panela fervendo. A situação é crítica. E esse mal, diz aqui no livro de Jeremias, que esse mal, diz aqui, do verso 14, e o Senhor disse, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, virão contra Israel, mas quando eles marcharem, por isso que a Bíblia diz, o Armagedon, por isso que o livro de Apocalipse diz, quando as nações marcharem contra Israel, contra Jerusalém, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Jesus, eu creio que Jesus nessa hora vai manifestar o seu poder. Ele mostrará às nações que Ele é o Senhor. Aleluia. Se podemos ver isso em Ezequiel, e no livro de Ezequiel 36, 39, você vai encontrar lá a grande batalha, ver o grande urso, Gog e Magog, as grandes profecias dos últimos dias. Então, meu amigo, meu irmão, Jesus está voltando. E a situação de Israel, do Oriente Médio, as nações querendo destruir, construindo túneis, o Hamas querendo matar o povo judeu, há uma criminalidade muito grande, os cristãos são perseguidos, fora de Israel, os cristãos se convertem ao Senhor, são tirados as vidas de mulheres, de crianças. Não pode ser cristão, tem que ser da religião daquele povo. Mas a Bíblia diz que isso convém se cumprir, convém acontecer, porque o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz, gozo no Espírito Santo. Por isso que nós devemos estar preparados, porque Jesus Cristo está voltando a este mundo. Os judeus esperam o Messias e nós aguardamos a redenção do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A situação atual de Israel, a situação dos crimes que estão acontecendo, de quantas pessoas que são massacradas, que homens endemoniados, usado pelo Satanás, há um espírito, veja bem o que eu vou dizer a você agora, há um espírito de morte, há um espírito de destruição, há um espírito invadindo corações que ele se entrega a uma religião em nome de Deus. Há um espírito de destruição. Sabe por que há um espírito de destruição? Eu vou dizer a você. A Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Deus deu as leis, as tábuas da lei, Deus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas disse Deus: não matarás. Se você olhar os mandamentos, não matarás. Matar é uma violação aos direitos da vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Se alguém mata, comete o pecado diante de Deus, que é o pecado da vida. Tirar uma vida do ser semelhante é um pecado, uma violação aos direitos divinos de Deus. Pode ter certeza que haverá um julgamento final para tudo isso. Porque tirou uma vida. E tirar a vida do semelhante, atirar nas pessoas sem fazer nada. Tirar a vida de pessoas, de crianças, de mulheres, de famílias, de pastores, porque as pessoas se aceitaram a Jesus e agora são cristãos, mataram nas ruas, em praça pública. É uma perseguição diabólica. Há uma perseguição, e a Bíblia Sagrada é bem clara nisso, que esse mal invadiria a muitos lugares. Nós vemos aqui, fomos cometidos de vários homens, bombas, suicídios, querem destruir o seu semelhante, querem destruir nações. Em todas as nações no mundo, os aeroportos são vigiados constantemente, 24 horas, em todo lugar. Estão todo mundo, as autoridades, alerta por situação atual do mundo. Isso é tremendo. Não precisa, o semelhante não precisa disso. O homem, para que isso? Matar o semelhante, destruir o seu semelhante, destruir uma nação, ir contra o seu semelhante, jogar bomba no seu irmão. O homem construir armas para matar o seu semelhante. Parece que não vivemos em paz. Há uma lei que nós temos que ter a arma em casa para se nós defender. Ora, eu tenho essa arma aqui que é muito poderosa. Essa é a minha arma, é a palavra do Senhor. Essa é a arma que nós devemos ter.
o amor, a paz e a graça de Deus. Devemos manter isso. Ah, mas você tem que ter uma arma. Eu cheguei a ouvir pastores e irmãos. Ah, não, eu vou comprar uma arma para me defender se alguém invadir a minha casa. Eu vou defender com a minha arma. Olha, esse não é o pensamento cristão. O pensamento cristão, nós devemos agir com a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que levantar a mão sobre uma arma, dela morrerá. Por que nós vamos agir contra os nossos semelhantes? Eles estão agindo com maldade, querendo tirar vidas. Dá certo que nós temos, às vezes, as nações se defendem com seus direitos. Para isso existem as leis para defender. Mas porque o homem não entra pelo caminho correto. Deixa a maldade e o espírito maligno tomar conta da sua vida. Essa é a realidade. Não há outra. Os espíritos malignos tomam conta da vida das pessoas, invadem a vida das pessoas. Ele passa a agir com a maldade de coração contra o seu semelhante. Quer matar, quer destruir, tirar a vida. Isso não é correto. Isso não é o amor. A Bíblia diz que não matarás. Aquele que mata comete o pecado, uma violação aos direitos divinos de Deus. Pode ter certeza, se não arrepender, vai ser lançado no fogo do inferno, porque assim diz o livro de Apocalipse, no capítulo 22. Entendeu? Que Deus julgará todos aqueles. Deus julgará todos aqueles que não aceitarem a Jesus. Deus julgará. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, de jeito nenhum, porque Deus é amor. Mas os homens, pelos seus pecados, pela sua maneira de agir com seu semelhante, ele age com segundas intenções, maldade, então será julgado pelo Senhor. E aí é duro, porque a justiça de Deus, diz a Bíblia aqui, que é sem misericórdia. Justiça humana dos homens e a lei dos homens não salva ninguém, mas a salvação, a justiça humana só leva o homem à destruição, mas a justiça divina de Deus é vida eterna. Aquele que acredita na verdadeira justiça divina de Deus. E nós acreditamos na justiça divina de Deus. Então o homem não precisa destruir, matar o seu semelhante. Não, para quê? Devemos amar o seu semelhante, amar o seu irmão. Mas hoje em dia, não. Ódio. O ódio impera, a raiva. Nós vemos que o Hamas foi criado para destruir Israel, destruir o povo judeu. Meu Deus, os judeus já sofreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial na mão de Hitler. 6 mil judeus fizeram crimes tremendo contra o povo judeu. Fizeram das crianças sabão, muitas crianças fizeram sabão, punham as mães daquelas judias para ter filho na neve, para ver até quantos, até o que ela suportava, aquela criança na neve, no frio. Não dava alimento, quanto resistia um ser humano sem comer. Deixava passar fome, matava, jogava nas covas. Tremendo, fizeram isso nas mãos de Hitler. É tremendo. E hoje querem destruir. Por que faz isso com o povo judeu? Porque eles não submetem, eles andam com a palavra de Deus, são cheios de amor para com o seu semelhante. Com o próprio povo palestino, o próprio povo, eles dão água, dão alimento, manda comida, manda mantimentos. Permite que o povo trabalhe em Israel. Eu vi isso lá, visitei, eu vi. Mas eles agem com segundas intenções. Israel teve que fazer um muro de separação. E é isso, eles têm raiva, o ódio. Para quê? Não poderia, não. São uma linhagem só. Uma linhagem bíblica. Daquilo é uma profecia bíblica, mas tem que ter um ódio. Por quê? Porque Israel serve um Deus diferente. Ah, não, nós servimos, é o mesmo Deus, mas Deus não manda matar o seu semelhante, não anda fazer
os homens bomba para destruir o seu semelhante, não manda os mercenários e os destruidores para vários países colocar bomba em vários lugares para matar o seu semelhante. No nome de Deus, isso não é correto. Mas diz o profeta Jeremias, já vira essa profecia: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão cada um contra Jerusalém nos últimos dias. Então, quando vemos isso acontecer, diz a Bíblia, alegrai, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Louvado seja Deus! Meu amigo, meu irmão, se você não é um cristão, se você ainda não aceitou Jesus, se você não conhece a Deus, há uma oportunidade, ainda há oportunidade de você aceitar Jesus Cristo para alcançar, aleluia, para alcançar a salvação através de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos. Provas. Há muitas pessoas, há muitos cientistas, há muitas que dizem que Jesus não ressuscitou, mas há provas concretas que ele ressuscitou dos mortos. Provas concretas que ele deixou para nós, para a igreja, para o seu povo. E ele foi levado ao céu e está agora, nesse exato momento, sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós temos uma oportunidade de alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Então a situação é tremenda. É tremenda. Não é brincadeira. A situação do Oriente Médio não é brincadeira. Está preocupando o mundo todo. Os Estados Unidos, o Congresso americano, o próprio presidente, em várias situações do mundo, em vários países do mundo, estão preocupados com a situação. Crimes bárbaros que nós estamos vendo na televisão, crianças, mulheres. Não necessitamos disso. Para que o homem quer matar o seu semelhante? Nós vemos países, outros países, há uma criminalidade tremenda. Crimes têm aumentado assustadoramente. Assaltos. É um espírito diabólico invadindo vários países, pessoas, porque dão lugar a Satanás, dão lugar ao espírito maligno, em vez de buscar a Deus. Mas parece que o Evangelho de Jesus Cristo, eles não acreditam. Não, esse é um livro. Não, essa é a palavra de Deus. Esse livro é tão verdadeiro, que é a boca de Deus falando para o mundo sobre as coisas que devem acontecer. Então é real, devemos estar preparados. A situação de cada nação, de cada país, desemprego em massa, família desajustada, já não se entende mais, os filhos já não se entendem mais com seus pais, se separa, filhos, filha, não convive mais, não tem uma convivência. Hoje as drogas estão tomando conta dessa juventude. Essa juventude atual que nós estamos vendo, essa situação, podemos até dizer, o que será dessa juventude? São as pessoas dos que não fazem nada. Dos que não fazem nada. Só querem fazer a maldade, a droga, o vício, a maconha, a cocaína, o LSD. As drogas têm destruído milhões e milhões de jovens na América, nos Estados Unidos, em toda a parte do mundo. Droga, há um espírito diabólico tomando posse. Outra coisa que também está acontecendo, os homens estão fazendo tatuagem no seu corpo. Olha, se Deus me deu o meu corpo, por que eu vou ter que me tatuar? Por que eu vou pôr a tatuagem, o símbolo de Satanás? E as tatuagens, caveira, mulher, toda cheia de tatuagem. É o símbolo satânico,
É a marca de Satanás. Satanás já está marcando com a sua tatuagem. Esse é meu. Esse ninguém põe a mão. Entendeu? Mas Jesus veio para quebrar essas maldições, tudo isso. E você precisa ser liberto, deixar de fazer isso, acreditar no Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de salvação, o Evangelho de poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E precisamos entrar nesta fase, precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. A situação dessa juventude tremenda. Então as drogas, o vício, a tatuagem, tudo isso tem trazido um pânico ao mundo atual. O que fazer? Que situação? Olharmos para Jesus. Por isso que Satanás está revoltadíssimo com os cristãos, com o povo, e nós, evangélicos, temos que reconhecer que Jesus está voltando. Então ficamos com esta palavra, que Deus tenha misericórdia de você e que Deus olha, pare, pense na sua vida, meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo, você está fora da igreja, volte. A igreja é um lugar coletivo, da onde você possa ouvir a palavra para o seu coração. E que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Fica com esta palavra. Amém.